dia, eu sou Gisele, estou na Escola Padre Luz y hoy vamos a estar entrevistando al director Renato, Marcelo y el señor Sanca. Meu nome é Sebastião, estou na Escola Padre Luz e vamos entrevistar os três diretores como a Gisele, então eu começo. Senhor Renato, Marcelo e Sanca. O senhor nasceu aqui em Brusque, em qual bairro? Eu nasci aqui em Brusque, no bairro Santa Luzia. Eu nasci aqui também, aqui em Brusque, no bairro Azambuja, aqui da escola mesmo. Eu nasci em Brusque e Guarani, bairro Guarani. Senhor Marcelo, Sanca y Renato, ¿cuál escola o senhores estudaram? Eu estudei no professor José Vieira Corte, depois no Ivo Silveira e depois no Honório Miranda. Passei por 3 escolas aqui de Brusque. Eu estudei nessa escola, na Escola Básica Padre Lux, e também no Honório Miranda. E eu estudei no João Rastman, Feliciano Pires e Honório Miranda. Quando criança, o senhor era bagunceiro? Era arteiro, sim, mas não era tão agressivo as brincadeiras como acontece às vezes nos dias de hoje. Agora a minha vez. Sim, a gente fazia molecagem, né, mais sadias e mais tinha um respeito, né, mais com os professores, né, até com os próprios colegas, mas era tudo normal, da nossa idade. Também, mesma situação. Aprontava, mas era normal para a nossa idade. Os senhores, os professores chamavam o senhor para direção quando criança? Nunca fui para a direção, ser chamado por alguma coisa que fez de errado, isso nunca aconteceu. Comigo já foi vontade, já fui chamado, já aprontei, né, mas foi contornado, não era coisa grave, mas uma coisa natural como existe, molecagem, né, mas tudo certo. Eu também nunca fui chamado, não. Normal. Qual disciplina o senhor mais gostava? Matemática. O que eu mais gostava era matemática. Educação física. História. Como era a convivência com os professores e colegas na escola? E com o professor, na nossa época, assim, os professores eram bem rígidos. A gente não tinha, assim, esse contato como vocês têm hoje, não tinha na época. Eu não podia chegar perto do professor, era muito rígido. Mas com os colegas era tudo natural, sem problema nenhum. Era um pouco mais rígido, como o senhor Renato falou. A gente não tinha, não podia se chamar de pro, né, se chamar professor, né, tinha um respeito muito grande, né, e a gente tinha admiração e também um pouco de medo, né, muito medo. Medo e o respeito também, né? Como hoje é um pouco diferente, mas a gente tinha bastante medo e respeito. Os professores também não tinham muito contato com a gente, assim, era mais ia lá, dava aula e pronto. E com os colegas aí era só alegria, né? Por que o senhor escolheu ser professor? Para mim foi um acaso, né? Eu tentei, na época a gente tinha que fazer vestibular, eu tentei vestibular para Direito e a segunda opção seria Estudos Sociais, e aí depois seria E aí então, como eu não passei na primeira opção, fui para a segunda, entrei na faculdade, fiz a primeira, fiz a segunda, fiz o concurso, me efetivei e comecei a trabalhar como professor, então hoje há 25 anos nessa função.
eu tinha sempre vontade de fazer comércio exterior. E fiz também, e a minha segunda opção foi educação física, era uma coisa que eu adorava, né? Gostava de esportes e fiz e me identifiquei com a educação física, né? Fui bem incentivado por uma professora minha de educação física aqui da escola e fiz, estou até hoje também, fiz concurso, me efetivei e estou aqui até hoje, 28 anos. Eu trabalhei bastante tempo na empresa, na área química, daí começou a oportunidade de trabalhar com a área química na parte de educação, na parte de indústria, né? Daí peguei gosto pela coisa da aula, dando aula para os empregados, no caso de empresa, no comum, ali no Senai. E aí entrei na escola, dando aula de química, depois me formei em matemática e fiquei como professor de matemática. E hoje só exerço essa função. Tu fica com vocês, né? Qual é sua formação acadêmica? Eu tenho estudos sociais, a primeira faculdade, depois fiz geografia e fiz 2 pós-graduação, uma na área de geografia, didática, metodologia na área de geografia e a outra em gestão escolar. Eu tenho formação em educação física e tenho uma pós em ciência do movimento humano e tenho um curso igual ao São Renato de gestão escolar. Eu tenho tecnologia têxtil, engenharia de produção e matemática. Quantos anos na educação? Eu 25 anos já. Eu 28 anos. 12 anos. Sou mais novinho. 10. Em sua experiência, o senhor vê diferença na educação Atual? Tem muita diferença da época que nós começamos, né, e no passar dos anos a gente vê muita mudança. Claro que hoje tem muito mais tecnologia, muito mais desenvolvimento, muito mais instrumentos de trabalho, né, mas eu acho que a educação se perdeu ao longo dos anos na questão de respeito à educação. O Renato já falou tudo, né? Então, mas é só complementar um pouquinho que nós, Deus o livre, se fosse uma reclamação de nós de aluno para casa, para o pai e para a mãe, né? Nós tínhamos que ter o cuidado de isso não extremar, porque senão os pais e as mães ainda iam brigar conosco também, né? Porque nós tínhamos que ter o respeito pelo professor e em horário de escola nós tínhamos que estar estudando, nós tínhamos que ir para cá, não poderia ter reclamação. Então, isso é uma grande diferença de hoje para os tempos atuais de hoje, né? O antigo. E depois vocês, no caso, já seria a terceira geração, então já teve mudança nos pais de vocês e agora vocês. Então, realmente é muita mudança, né, que aconteceu aí nesse tempo. Qual é a função dos gestores? A função nossa é administrar todo o âmbito da escola, né? Todos os problemas que a gente tem que estar resolvendo, toda a parte administrativa, financeira, pedagógica, a gente tem que estar à frente de tudo isso. É isso aí. Manter o prédio, né, para que ele não fique depredado, né, estragado, isso, tentar, né, manter a ordem. Isso é além do que o senhor Renato falou, também de grande importância para a escola, né? Sim. É isso mesmo. Acho que, além disso tudo, ainda ficar cuidando das relações humanas, né? Entre os alunos, pais, professores. É isso aí. 2. Quando o senhor via dormir, você contava carneirinho ou os alunos? Olha, eu não conto nem um dos dois, não dá tempo. É tomar o remédio e cama. Tem dia que
Eu mal deito a cabeça no travesseiro, já desmaiei, já nem via a mulher deitar, nem via a televisão desligar, eu já durmo direto. Insônia a gente tem, Tem bastante. mas contar nunca. Não. Rezar a gente, de vez quando consegue dormir, a gente preza um pouquinho, né? Meu pai, como o senhor saca, meu pai toma medicamento e mira, a dormir. Eu não tomo essa medicação, graças a Deus. Mira, sempre, meu pai sempre toma. Agradecemos ali a oportunidade de poder falar com vocês, de conhecer esse projeto que é novo para a escola, para nós, é o PARE, e quero dizer que os alunos que vêm de outras nacionalidades são muito bem recebidos e muito bem queridos, porque a gente aprende muito com vocês, porque nós temos uma realidade e vocês nos trazem uma cultura diferente, uma forma de vida diferente, pensamentos, isso é maravilhoso, a gente ter esse contato com pessoas de outros países, muito legal. Tem pergunta mais? Obrigada Obrigada por ficar com nós, por falar com vocês, muito obrigado. Obrigado por nos falar com vocês, foi muito legal. E nós vamos fazer outra coisa depois não sei quando, mas nós vamos fazer outra coisa. E depois. Obrigada por tudo e tchau. Obrigada.